Você está ouvindo CoBlueCast. João e Emílio, sejam bem-vindos aí ao CoBlueCast. Prazer ter vocês aqui nesse episódio. Hoje vamos falar de um tema especial, BSC e OKR. Talvez uma das coisas que mais perguntam pra gente aqui na CoBlue, qual que é a relação entre as duas metodologias, de onde que elas saíram. E a gente tem dois caras que são a referência nesse assunto. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o público conhecer mais quem são vocês. Bom, meu nome é Emílio Herrero, eu trabalho há muitos anos com gestão empresarial e principalmente com gestão estratégica. E hoje nós desenvolvemos projetos para grandes empresas, Petrobras, a MAHLE Metal Leve, Klabin, Segal, enfim, Hospital Santa Catarina, Hospital... uma série de outras empresas que a gente acabou desenvolvendo projetos. E toda essa nossa experiência culminou no lançamento do nosso livro Balanced Scorecard e a Gestão Estratégica, que, modéstia à parte, tirando os comerciais, é um livro referência sobre o assunto, teve mais de 10 edições, é usado inclusive em cursos de graduação e pós-graduação, e também, pelo que nós sabemos, por inúmeras empresas. Em seguida, a gente tocou outro tema, que era a questão da execução da estratégia, que é um tema bem quente ainda hoje. E aí nós lançamos um livro, Pessoas Focalizadas na Estratégia, que tem exatamente mostrar o papel de algumas metodologias, como uma liderança empreendedora, a gestão de projetos, o design de processos e, principalmente, o engajamento do capital humano. E agora, mais recentemente, já deveria estar no ar, mas a pandemia segurou, o livro devia estar em junho no mercado, que é os OKRs e as métricas exponenciais, a gestão da estratégia na era digital. Bom, eu vou ser um pouco mais breve com o Emílio aí. Então, meu nome é João Herrero, eu sou diretor aí da Herrero Consultoria, trabalho com gestão estratégica há aproximadamente 10 anos, né? Trabalhei antes fora, né? Comecei minha carreira na área de controladoria, uma grande empresa de construção, setor de construção, depois trabalhei na área financeira, no mercado financeiro, num grande banco internacional, e basicamente em 2007 eu vim para Herrero. E nesses 12 anos ou 10 anos aí, a gente tem ajudado e participado de projetos de empresas nacionais, multinacionais, familiares, ajudamos empreendedores de pequeno porte também. Então a gente, né, tem uma experiência desde empresas grandes, gigantescas, multinacionais, até o empreendedor de pequeno porte. Então a gente atua, o nosso espectro de atuação é bem amplo, então a gente conversa com vários perfis, acho que é isso que é uma grande experiência nossa. E é isso, eu estou aí para compartilhar minha experiência, escutar a experiência de vocês, e poder passar o máximo do que a gente, desses 10 anos ou 12 que eu tenho aí de planejamento estratégico e gestão estratégica para as pessoas. Acho que tem muita gente, tem muita confusão, tem muita dúvida relacionada à estratégia, as pessoas confundem muitas coisas. E o que a gente puder esclarecer e ajudar vai ser um prazer. Estou aqui para escutar a experiência de vocês em OKR, enfim, estamos aqui para trocar experiência. Esqueceu de falar das instituições financeiras, João. Assim, a gente também teve uma atuação muito forte em constituições de instituições financeiras. Então a gente conseguiu autorização de 5 instituições financeiras no Brasil, um banco de investimento, 2 financeiras, uma corretora de valores e uma corretora de câmbio. Acho que foram 2 ou 3 financeiras, não lembro. Então a gente tem uma expertise também, todo um nicho de mercado bem específico, que é o setor financeiro. Então a gente tem uma metodologia de business plan muito específica para apresentar para o Banco Central do Brasil, que, enfim, é uma coisa bem densa e bem específica. Acho que é isso, Emílio. Acho que tá dado o recado. Legal. Nossa experiência super ampla, diversos segmentos aí que vocês já atenderam, empresas, tamanhos diferentes, né? Sim. E então acho que vai ser um bate-papo aí super rico. E eu queria puxar esse bate-papo começando direto no tema, falando um pouco do BSC, né? E o João falou um negócio interessante que o pessoal confunde muitos conceitos, né? Então a gente passa muito tempo explicando a diferença do OKR para um KPI, de um OKR para uma tarefa, do planejamento para o desdobramento do planejamento, são todas coisas um pouquinho diferentes, né? Talvez a gente consiga colocar as peças no lugar aqui na explicação e as pessoas consigam sair com um desenho mais amplo na cabeça delas do que é cada coisa.
E o tema de hoje mesmo era a gente entender um pouquinho mais sobre o modelo do BSC, o Balance Scorecard, né? O que é o modelo? Ele é um modelo de gestão, é um modelo de planejamento? Qual que é a contribuição que ele traz para a empresa? De onde que veio esse modelo? E eu passo a bola para vocês um pouquinho, conforme vocês forem falando eu vou trazendo meus pontos também. Bom, em primeiro lugar, o BSC nasceu depois dos OKRs. Eu acho que essa talvez seja a informação que mais vai surpreender os nossos ouvintes. Enquanto que os OKRs foi criado pelo Andy Grove na Intel em 1983, o BSC surgiu em 1990, quando um grupo de empresários, grandes empresas, então é importante dizer que o BSC ele surge a partir de executivos de grandes empresas que estavam insatisfeitos com o modelo de gestão dos negócios. Principalmente, naquela época, dava-se muita ênfase aos indicadores financeiros, ao ROI, ao EVA e companhia. Era sempre baseado em métricas financeiras. E, de repente, começou a era digital e ficou cada vez mais evidente a importância dos ativos intangíveis e do capital humano. E como nós sabemos, as medidas financeiras, um deles, o mais importante, é o retorno sobre o ativo, ele fala de ativo físico, né? Não fala exatamente do ativo intangível. E o Balance Scorecard, ele faz duas coisas importantes. Ele traduz a estratégia em termos operacionais e ele conta uma história. Hoje, por exemplo, no Design Thinking, a gente fala muito da importância das histórias, falamos muito em contar a história do usuário, mas naquela época a preocupação deles com o mapa estratégico era contar a história da estratégia. Quem são os atores? Primeiro, os acionistas. Então, na perspectiva financeira do mapa estratégico, você tem os acionistas, que como na época você falar que a empresa visava maximizar o lucro do acionista não era politicamente correto, eles chamaram essa perspectiva financeira. Perspectiva financeira, mas vou deixar claro, é perspectiva do acionista. Bom, e o acionista, o que ele quer? Ele quer elevar o valor de mercado da sua empresa, ele quer gerar mais lucro para os seus acionistas, quer crescer e quer sustentar a empresa. E como é que ele vai conseguir isso? Só se entrar em cena um outro ator, que são os clientes, né? Por mais ambiciosos que sejam os acionistas, eles não vão atingir seus objetivos se os clientes não forem envolvidos. Legal. E aí a gente vem a um ponto que é muito presente nos dias de hoje, que é colocar o cliente no centro do negócio. Então, na perspectiva financeira, Kaplan e Norton recomendam: a proposta de valor é o coração da estratégia. Tá bom, agora a pergunta é, tá bom, você criou uma proposta de valor, como é que você entrega essa proposta de valor? A resposta é com os processos de negócio. E os processos de negócio estão amarrados também a temas muito importantes de hoje, que é a excelência operacional. Hoje, quando nós falamos em empresa ambidestra, nós estamos falando de uma empresa que é muito boa do ponto de vista operacional, mas, porém, ela é excelente em inovação. Então, na perspectiva dos processos para a entrega de valor, você tem que combinar excelência operacional, você tem que ser bom no supply chain, na inovação, você precisa conhecer os clientes e vai por aí. A tecnologia é o pano de fundo de tudo isso. Eu sempre coloquei a tecnologia não na perspectiva de aprendizagem e crescimento, mas como, vamos dizer assim, um framework que capacita e habilita todo o mapa estratégico. Se você não tiver tecnologia, você não vai mensurar resultado financeiro. Se você não tiver tecnologia, você não vai se conectar com o cliente. Se você não tiver tecnologia, você não vai elevar a excelência operacional, você não vai usar a tecnologia e as pessoas não vão ser mais produtivas. Então, aí
uma coisa que eu gosto de falar e que às vezes é polêmica, lembrando que eu fui o diretor de uma empresa que implementava SAP, Oracle e companhia, não existe retorno de SAP, retorno de um ERP. Existe retorno de negócio. E é isso que a gente precisa entender, que a tecnologia capacita, habilita e dá escalabilidade para o negócio por meio da tecnologia. Emílio, eu ouvindo tua explicação, eu fiquei pensando, né? O OKR, como é que ele se relaciona assim com o BSC, né? Se a gente pensar, teve um vídeo que acabou até ficando muito famoso em 2013, em que o Rick Clough, que era um diretores de uma das empresas de um grupo da Google, né, da Google Ventures, ele fala muito sobre o OKR. Isso foi ali mais ou menos em 2013, a Coblu nasce ali logo depois, ali em 2015, quando a metodologia se populariza, né? E em alguns momentos, na visão de alguns, parecia talvez uma alternativa ao BSC ou alguma coisa complementar. E tu trouxe um ponto super interessante, que acho que pouca gente sabe, né? Que nem que você falou, que o BSC foi criado depois, na verdade, né? E aí eu queria muito entender, assim, a opinião de vocês. Por que vocês acham que o OKR ressurgiu depois como uma alternativa? Quer dizer, ele veio antes, ficou lá na Intel, foi para algumas empresas de tecnologia do Vale, mas no Brasil, por exemplo, o BSC é muito forte. A gente, na Coblu, quando atende um cliente, alguém bate na nossa porta, a maior parte das vezes a pessoa ou ela executa um BSC propriamente dito, ou ela tem fundamentos do BSC muito claro na forma como ela trabalha, né? E por que vocês acham que isso aconteceu? Que o OKR surgiu, ele acabou dando essa volta, apareceu depois? Como que eles realmente se relacionam, né? Olha, eu diria que a origem do BSC explica isso. Como eu falei, ele foi desenvolvido pelas maiores corporações do mundo na década de 90. Ou seja, eles estariam com certeza entre as 500 maiores da Fortune. E parece-me que, em pouco tempo, o BSC ficou presente em 60% das empresas da Fortune. Ou seja, as 500 maiores, 60% usam o BSC. E a Harvard Business Review considerou o BSC como uma das 20 mais importantes metodologias de gestão do século XX. Aí você imagina o seguinte: corporações mundiais que têm sede no Brasil acabaram disseminando o BSC. E teve outro ponto importante que eu diria que é a Seminetics, né, que existe até hoje. Ela fez uma grande parceria com o Kaplan e com o Norton. Então, a Seminetics trouxe para o Brasil Kaplan e o Norton e fez inúmeros seminários, inúmeros eventos. Tinha até o Summit, que eles faziam ao final de cada ano, onde eles mostravam toda a evolução do BSC. Na medida em que ele avançava, eles traziam as novidades. Então, empresas como, por incrível que pareça, a Apple, a DuPont, a General Electric, a HP, a Shell, a EDS, a AT&T, entre outras, fizeram uma reunião onde o Norton capitaneou as discussões. E ele trouxe o professor Robert Kaplan, que era professor, olha só que engraçado, de contabilidades e finanças da Universidade de Harvard. E a partir daí, ele criou um conjunto de indicadores para medir a performance. E aí, durante os trabalhos, houve uma pergunta. Mas a gente não pode falar em performance sem falar em estratégia. E a gente não pode falar em estratégia sem falar em missão e visão. Então, a partir daí, eles começaram a desenvolver toda uma metodologia a partir missão, visão, para depois definir os objetivos estratégicos de uma organização. E o que é mais interessante é que eles começam com uma metáfora do piloto de avião, e eles diziam: imagine um piloto de avião com 2 ou 3 indicadores. Eles serão insuficientes para levar o avião da cidade A para a cidade B. Só falar uma coisa que eu acho interessante também, é que o BSC,
ele foi muito focado em execução. Então foi a primeira metodologia que apareceu focada na execução. Então as pessoas, muita gente conhecia a parte de formulação. O BSC não foi feito para formular estratégias, ele foi feito para executar estratégias. Apesar de muita gente querer usar o BSC para formular, a essência dele não é essa. Ele é feito para executar a estratégia. Os OKRs também, eles têm um foco na execução. Então as duas metodologias são voltadas para a execução da estratégia. Então as metodologias de formulação existem várias, tem de A a Z, você pode escolher no mercado qual metodologia você quiser, cada um usa as mais modernas, a que domina mais, tal, mas de execução, metodologias focadas na execução, o BSC foi a primeira a aparecer. Então acho que alguém falou, opa, legal, agora nós podemos focar na execução. Alguém trouxe uma luz na execução. Então acho que isso foi um dos grandes motivos de popularizar o BSC. Né, que é um nome, a gente não gosta, é um nome horrível, BSC, enfim, os caras são geniais, mas OKR, BSC são nomes que realmente não ajudam, né, não são sexy. O marketing não é o forte deles, né? Não, é a gestão, certeza, né? Com certeza não, enfim, inclusive a gente, em algumas implementações a gente não usa o nome BSC porque assusta, né, então, nos nossos cases nossos a gente não usou o nome BSC, a gente vai implementar o BSC, o cara trava, depende, o cara assusta, o que é isso aqui, de onde vem isso, BSC, não sei o que, o cara assusta. Então a gente usava os fundamentos do BSC, era um BSC puro, era um BSC, mas não falava que era, óbvio que a gente acordava isso com a diretoria, com o CEO, mas tropicalizava a cultura do cara. Então teve um dos cases que a gente fez, que foi um sucesso, chamou Valores para Excelência. Era um BSC, mas foi batizado de Valores para Excelência. Esse foi o nome utilizado. Mas eu acho que os nomes realmente não ajudam, eu acho que eles, em algum momento, eles assustam as pessoas. E falando de estratégia, se assusta as pessoas, a pessoa trava, ela não faz mais nada. Né? Então, a gente tem que tirar, né, nomes difíceis, nomes complicados. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tem que fazer uma coisa que as pessoas entendam. O nome, para mim, eu não me apego ao nome, eu me apego aos fundamentos. Então, se a gente respeita os fundamentos, entende o que nós estamos fazendo, e aplicamos com coerência, com princípio, com profundidade, faz sentido. O nome é só um nome. Eu acho que a gente tem que trazer para a cultura da empresa aquilo, entendeu? Então, sei lá, eu entendo assim, na minha nossa experiência, muitas vezes o nome assustou. O nome assusta em si. Acho que isso, apesar de ser muito popular, em alguns casos ele assusta. Esse é eu acho super importante tocar nesse tema, João, porque é um negócio que a gente tem discutido um pouco dentro da Coblu. Nós temos alguns clientes que têm, por exemplo, programas dentro da empresa em que eles dão o nome próprio, né? É mais voltado para a cultura da empresa, alguma coisa que aquele público que trabalha ali consiga se identificar mais fácil e gera uma identificação legal. E a gente estava até debatendo os prós e contras disso, porque, por um lado, quando a pessoa vai buscar aquilo fora, né? Então, se ela quiser buscar algumas referências, ela, pelo nome que a empresa usa, ela não encontra, né? Um livro com aquele nome, né? Ela vai encontrar o livro chamado BSC daí. Então, a gente estava discutindo um pouco os prós e contras, mas eu ainda acho que faz bastante sentido uma lógica como a que tu falou, né? Entender a cultura do cara, aplicar os fundamentos acima de tudo, porque o que constrói, faz a metodologia funcionar não é dizer que usa a metodologia A, B ou C que é famosa, é a aplicação correta dos fundamentos levando em conta o contexto daquele negócio, né? E os desafios que ele tem. Tem um tema que a gente pode tocar que pode ser bem interessante para quem está ouvindo. Às vezes a pessoa está ouvindo e está pensando, mas qual modelo que eu deveria implementar? Será que tem algum diagnóstico que a pessoa pode fazer do próprio negócio, que ela consiga olhar, poxa, para mim talvez o BSC não vai funcionar? O que vocês pensam a respeito disso? Eu diria o seguinte, que o BSC ele foi criado no momento em que as indústrias da Revolução Industrial 3.0 davam as cartas. Os OKRs, apesar de ser mais velhinho, eles tiveram sucesso nas empresas que estão promovendo a revolução digital. E aí nós temos o quê? O Google, a Amazon, a Tesla, a LinkedIn, Netflix, só para citar alguns exemplos de grande sucesso. Eu diria o seguinte, o ponto de partida tem que ser a razão de ser da empresa. E aí eu vou pegar um exemplo clássico do Peter Drucker e dizer: a finalidade de uma empresa é criar um cliente e conservá-lo. Esse é o ponto central. Qualquer metodologia que não começar com o cliente está fadada ao fracasso. Em seguida, você tem que analisar a dinâmica do negócio, né?
Se você imaginar numa empresa que papel e celulose, qual é a dinâmica dela em aplicar as mentalidades, o modelo ágil, né? Nós acreditamos nos dois, tanto que a gente fez um livro sobre OKR. Então a gente acredita muito no OKR. Se a gente não acreditasse, não colocaria nosso nome num livro. Assim como a gente acredita no BSC, a gente acredita tanto quanto no OKR. Então, assim, é difícil eu responder para você o que a gente acha melhor. A gente gosta dos dois. Cada metodologia tem um ponto forte e um ponto fraco que se adequa à cultura de cada um. Eu acho assim... Perfeito. O que você acha que faz mais sentido para a sua companhia? O que você quer uma coisa um pouco mais sofisticada, talvez um pouco mais complexa? Faz sentido uma estrutura um pouco mais complexa? Opte pelo BSC. Você quer uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais fácil de implementar, mas que exige uma gestão maior? Vai de OKR. Uma dinâmica mais veloz? Vai de OKR. Então, assim, eu não consigo te falar qual que é melhor. Eu acho que os dois entregam muito resultado, muito valor, e eu acho que eles têm um foco muito na execução. Então, que é a principal dificuldade das empresas, entendeu? Apesar que tem muita empresa formulando errado, depois o Emílio pode até abordar isso, eu também gosto de abordar. A formulação é uma coisa que as pessoas formulam muito mal a estratégia, né? Fazem uma formulação em discussão rasa, com debates rasos, e bota para rodar e vai corrigindo, enfim... Não é muito correto fazer isso, mas enfim. Mas o que eu acho é que as duas metodologias são muito fortes na execução. Então eu gosto muito das duas. E eu acho que quem tiver com qualquer lado da cerca está indo muito bem. Então, assim, eu não sei te dizer qual que é o melhor. Cara, escolhe, estuda cada uma, vê o que faz mais sentido para sua companhia, vê o que você quer, com qual que você gosta mais. Cara, mas acho que o objetivo é esse aqui, a gente ajudar justamente... O pessoal pensar de forma crítica para escolher, né? Eu acho que essa é a contribuição legal aí que vocês estão fazendo. Né? Nossa, show demais aí, João. Cara, grandes insights dos dois aí, João e Emílio. Poxa, aprendizado ímpar, né? Que a gente teve aqui hoje. Poder ouvir vocês aí, muitas ideias bem legais. Eu ia pedir para vocês darem o último recado. Normalmente termina o podcast assim, mas o João foi mais rápido que eu e já passou aqueles insights finais para o pessoal que está nos ouvindo. Eu ia dar essa oportunidade para o Emílio agora, Emílio. Você quer finalizar com algum recado, alguma dica? O João já mandou as dele ali. Tá certo. Não, eu diria para a gente tomar muito cuidado com as questões, com a superficialidade. Eu acho que nós não podemos cair na armadilha da superficialidade. Tomar cuidado também com os KPIs. Porque o que tem acontecido frequentemente é que os KPIs, eles forçam as pessoas a manter o status quo. Se você analisar como você amarra o sistema de recompensa aos KPIs, as pessoas só vão enxergar aquilo que está no campo de visão limitado de um KPI. Então, se está ocorrendo alguma mudança no mundo rapidamente, aqueles KPIs não vão funcionar. Vamos só pensar no contexto em que nós estamos vivendo da pandemia. Para você sair, para uma organização ser bem sucedida e sair bem dessa pandemia e desse novo ciclo de crescimento, ela precisa de novas ideias, ela precisa fazer uma nova leitura do mercado, e os KPIs antigos, o mapa estratégico antigo e os OKRs antes da pandemia precisam ser reajustados, né? Então, mais uma vez, não se trata de tecnologia, não se trata de uma metodologia A, B ou C. Se trata fundamentalmente de colocar o cliente no centro do negócio, e quem vai fazer a diferença, quer seja BSC, quer seja OKR, são pessoas capacitadas. Por favor, focalizem muito na capacitação das pessoas, porque as pessoas capacitadas fazem diferença. E pessoas que estão lá para cumprir tabela, elas, na verdade, acabam não dando a contribuição e, às vezes, até prejudicando os resultados da empresa. Emílio, muito obrigado. João, prazer ter vocês dois aqui, prazer essa conversa. Queria super agradecer vocês aí pelos insights e agradecer quem nos acompanhou até aqui. Desejar um abraço, a gente se vê no próximo episódio aí do CoBlueCast. Você acabou de ouvir CoBlueCast. Acesse www.coblue.com.br.